O basilisco é uma figura mítica que mescla terror e fascinação, enraizada no imaginário popular desde o século XI. Segundo a lenda, este ser enigmático nasceu sob circunstâncias peculiares. Um ovo de galinha abandonado foi adotado e chocado por uma cobra. Esse processo inusitado teria dado origem a uma criatura híbrida, com a cabeça e os pés de uma ave, corpo de lagarto e asas reminiscentes de um dragão, um verdadeiro prodígio da natureza e da imaginação humana. Reza a lenda que o basilisco, após nascer, fez seu ninho em uma câmara secreta sob uma fonte misteriosa. Esse local se tornou um epicentro de histórias e superstições, com muitos acreditando que o basilisco vagava pelas ruas à noite em busca da mãe que o abandonou. A mera menção de sua presença inspirava medo nos corações dos habitantes locais, que evitavam sair após o anoitecer. Sua figura se tornou um símbolo do desconhecido e do aterrador, perpetuando-se através dos séculos como um ícone de mistério e perigo. Embora essa lenda tenha suas origens no século XI, o basilisco continua a ser uma figura importante na cultura popular de diversas cidades. Em muitos lugares, estátuas e representações da criatura adornam fontes e praças, servindo como um lembrete constante da rica tapeçaria de mitos e histórias que compõem a história local. Essas estátuas não são apenas ornamentos. Elas carregam consigo o peso da tradição e a essência das histórias que foram passadas de geração em geração. A presença do basilisco nas fontes é um testemunho do poder das lendas em moldar a identidade cultural de um povo. Cada estátua, cada representação da criatura é um fragmento da memória coletiva, um ponto de conexão entre o passado e o presente. As fontes que abrigam essas estátuas se tornam locais de contemplação e de respeito, onde o mito e a realidade se entrelaçam de maneira indissociável. A história do basilisco também é um exemplo perfeito de como lendas urbanas podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. O que começou como uma história de terror e aviso, destinada a manter as pessoas seguras durante a noite, transformou-se em uma parte fundamental do patrimônio cultural de várias regiões. A criatura, outrora temida, agora é celebrada como um símbolo de resiliência e de rica tradição. A transformação do basilisco de um monstro temido para um ícone cultural é uma prova da capacidade humana de reinterpretar e recontextualizar suas histórias. Hoje, o basilisco é mais do que uma simples lenda. Ele é um símbolo da imaginação coletiva, da capacidade humana de criar narrativas que transcendem o tempo e o espaço. Essa evolução mostra como as histórias, mesmo as mais assustadoras, podem ser reinterpretadas para refletir os valores e as crenças de uma sociedade. Além disso, a lenda do basilisco oferece uma visão fascinante sobre as interações entre diferentes espécies no imaginário popular. A ideia de um ovo de galinha chocado por uma cobra é um exemplo claro de como as lendas podem mesclar elementos de diferentes mundos para criar algo inteiramente novo e intrigante. Essa combinação de características de aves, répteis e dragões é um testemunho da criatividade humana e da capacidade de tecer histórias complexas e envolventes. O basilisco também serve como um alerta sobre os perigos do desconhecido e do não familiar. A criatura, com sua aparência híbrida e comportamentos misteriosos, representa o medo do que está fora do nosso entendimento e controle. É uma personificação dos terrores que espreitam nas sombras, esperando para nos surpreender quando menos esperamos. A lenda do basilisco não apenas intrigou os habitantes locais, mas também inspirou diversos estudiosos e cronistas ao longo dos séculos. Suas primeiras aparições em textos medievais destacavam-no como uma criatura cuja simples presença era capaz de causar morte instantânea.
Escritos do período descrevem o basilisco como dotado de um olhar letal e um hálito venenoso, tornando-o uma ameaça não apenas física, mas também espiritual. Este ser mitológico, portanto, passou a ser visto como um símbolo de mau agouro e desgraça iminente. Na Idade Média, os bestiários, livros que catalogavam animais reais e imaginários, ajudaram a perpetuar a imagem do basilisco como uma criatura terrível. Esses textos misturavam observações científicas com mitologia e superstição, criando uma rica tapeçaria de conhecimento e fantasia. O basilisco, com sua origem mística e poderes assustadores, era frequentemente destacado nesses compêndios como um exemplo de como a natureza podia ser ao mesmo tempo bela e mortal. Além dos bestiários, a lenda do basilisco encontrou seu caminho nas crônicas e relatos de viagens. Exploradores e mercadores, ao relatar suas jornadas para terras distantes, frequentemente incluíam histórias de encontros com criaturas extraordinárias. O basilisco, com sua aparência única e origem exótica, tornou-se um tema popular entre aqueles que buscavam maravilhar e assustar seus ouvintes. Essas histórias não apenas entretinham, mas também serviam para advertir sobre os perigos do desconhecido. A iconografia do basilisco também se desenvolveu ao longo dos séculos, refletindo as mudanças na percepção e na estética cultural. Em muitas representações, o basilisco é mostrado com uma postura ameaçadora, suas asas abertas e suas garras prontas para atacar. Essas imagens reforçavam a ideia de que o basilisco era uma força a ser temida e respeitada. Escultores e artistas medievais capturaram essa essência em estátuas e relevos, muitas das quais adornavam igrejas e edifícios públicos, servindo como lembretes constantes da presença do sobrenatural no cotidiano. No Renascimento, a lenda do basilisco passou por uma transformação significativa. Com o advento do pensamento científico e a redescoberta dos textos clássicos, houve um esforço para reinterpretar essas histórias sob uma nova luz. Naturalistas e filósofos começaram a buscar explicações racionais para os mitos, tentando desmistificar as criaturas lendárias. No entanto, a aura do basilisco permaneceu intacta, com muitos ainda acreditando em sua existência e nos perigos que ele representava. Essa dualidade entre mito e ciência é um dos aspectos mais fascinantes da lenda do basilisco. Mesmo enquanto a racionalidade buscava prevalecer, a imaginação popular continuava a nutrir e a reinventar a história do basilisco. Esse equilíbrio delicado entre o real e o fantástico permitiu que a lenda sobrevivesse e prosperasse, adaptando-se às novas realidades culturais e científicas. A popularidade do basilisco também se estendeu ao folclore e às tradições orais. Em muitas comunidades, histórias de encontros com o basilisco eram passadas de geração em geração, cada narrador adicionando seu próprio toque à lenda. Essas histórias frequentemente incorporavam elementos locais, adaptando o mito às paisagens e às culturas específicas. O basilisco, portanto, tornou-se uma figura universal, ao mesmo tempo em que mantinha um caráter profundamente local. A persistência do basilisco na cultura popular pode ser atribuída à sua capacidade de encapsular os medos e as aspirações humanas. Como uma criatura híbrida, ele representa a fusão de diferentes elementos e a quebra das fronteiras entre o conhecido e o desconhecido. Sua existência desafia as normas e as expectativas, forçando as pessoas a confrontarem suas próprias inseguranças e preconceitos. O basilisco, com sua natureza paradoxal, é tanto um produto do medo quanto uma fonte de fascínio. Além das representações artísticas e literárias, o basilisco também encontrou seu lugar nas práticas mágicas e ocultistas.
Muitos acreditavam que partes do corpo do basilisco, como suas penas ou escamas, possuíam propriedades mágicas poderosas. Essas partes eram frequentemente procuradas por alquimistas e magos, que as usavam em suas poções e rituais. O basilisco, assim, tornou-se um símbolo de poder oculto e conhecimento esotérico, uma chave para os segredos do universo. Nos tempos modernos, o basilisco continua a inspirar a imaginação popular. Suas histórias são revisitadas em livros, filmes e jogos, onde a criatura é reinterpretada para novas audiências. Essas adaptações contemporâneas mantêm a essência do mito, ao mesmo tempo em que incorporam novas ideias e perspectivas. O basilisco permanece uma figura relevante e poderosa, um lembrete da capacidade humana de criar e reinventar suas histórias. A lenda do basilisco, com sua rica tapeçaria de mitos e simbolismos, continua a capturar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Desde suas origens medievais até suas interpretações modernas, o basilisco permanece uma figura intrigante e multifacetada, representando tanto o medo do desconhecido quanto a capacidade humana de criar histórias envolventes. Sua evolução ao longo dos séculos destaca a resiliência e a adaptabilidade das lendas, mostrando como elas podem se transformar para refletir as mudanças culturais e sociais. Hoje, o basilisco é mais do que apenas uma criatura de lenda. Ele é um ícone cultural, presente em várias formas de arte e mídia. Ele nos lembra da importância de preservar e celebrar nossas histórias, pois elas são uma parte fundamental de nossa identidade coletiva. Cada representação do basilisco, seja em uma estátua antiga ou em uma adaptação contemporânea, carrega consigo um pedaço da história humana, um elo entre o passado e o presente. Agradecemos por terem assistido a este vídeo e explorado conosco a fascinante lenda do basilisco. Esperamos que tenham gostado dessa jornada pelo mundo das histórias e dos mitos. Se você se interessa por lendas como esta e quer descobrir mais sobre histórias intrigantes e curiosidades da humanidade, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever e ativar o sino de notificações, você ficará por dentro de todos os nossos novos vídeos e não perderá nenhuma das nossas futuras aventuras pelo mundo do desconhecido e do misterioso.